Olá, queridos, estamos aqui em mais um programa E Ponto Final na nossa TV Ponta dos Seixas. E aqui recebendo, mais uma vez, o Dr. Arthur. Dr. Arthur, que é diretor e presidente do IALT. Ele vai estar falando do IALT daqui a pouco também, mas ele vai estar trazendo aqui um assunto de muita relevância que ele tem, na verdade, resgatado este tema, que é um tema muito relevante em relação à questão da salvação, em relação à questão desse intermediário do calvinismo, do arminianismo, que é exatamente o molinismo. E aqui está conosco o Dr. Arthur, que é expert no assunto, né? Tem muita bagagem, né? Já deu várias entrevistas em outros canais e está aqui conosco nos dando a honra. Dr. Arthur, mais uma vez, prazer e obrigado por aceitar nosso convite. E aí vamos tratar sobre este assunto tão interessante, que logicamente eu apenas vou perguntar, porque aí o assunto nós sabemos assim muito superficialmente e queremos aí que você possa trazer para nós esse assunto tão interessante do molinismo. O que vem a ser o molinismo, né? Como surgiu e quais os conceitos e os pontos que ele defende. Fábio, primeiramente é um prazer, né, uma alegria estar aqui mais uma vez, né, conversando com você, com os telespectadores do seu programa. E, bem, o molinismo, veja, é uma corrente, né, de pensamento filosófica e teológica, né, que tem esse nome devido à pessoa que estruturou essa ideia, que é o espanhol Luís de Molina. Luís de Molina. Luís de Molina, que foi contemporâneo tanto de Calvino quanto de Armínio, né? Viveu no século XVI, né? E foi uma pessoa que não que ele queria aliar o calvinismo ao arminianismo, mas ele viveu em uma época em que os temas acerca do homem na teologia estavam em evidência. No século XVI você tem a vigência de temas antropológicos na teologia, ou seja, a questão relativa ao arbítrio humano, livre-arbítrio. Você tem discussões sobre a mecânica da salvação, como é que se dá a salvação, não é? E você tem, por tabela, questões referentes a como aliar a soberania de Deus, a onisciência de Deus e sua soberania, e o arbítrio humano, não é? Como é que se colocam essas coisas teologicamente? Então você teve um debate você tem um debate ali no início do século XVI, muito acentuado entre Lutero, não é? Lutero e que acalorado, né? Acalorado. Lutero, não é? Que defendia que o homem ele não tinha mais o poder de arbítrio, tá certo? Ou seja, o homem, ao homem lhe foi vetado, depois da queda, a capacidade de arbitrar por causa do pecado. Isso. De modo bem geral é isto. E Erasmo, não é, de Roterdã, que era também um teólogo, e tinha uma percepção radicalmente diferente de Lutero acerca do homem. Eles eram amigos inicialmente, mas depois se separam por causa de suas posições. Isso perpassa o século XVI, e Luís de Molina, não é, na década de 80, ele consegue editar um livro, ele que foi jesuíta, participante da então recém-criada Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? E ele, como um professor de teologia, de filosofia, estudioso do assunto, ele fala num livro chamado Concórdia, e esse livro que tem esse nome não para aliar o calvinismo ao arminianismo, mas para fazer uma aliança entre o tema da soberania de Deus e do arbítrio humano. Então é a concórdia nesse sentido. Como é que Deus
pré-conhece todas as coisas, como é que ele determina e qual é o papel do homem neste processo. Então, a Concórdia, que é editada e lançada em 1588, tem esse objetivo. Você veja que é uma linha de pensamento teológico, filosófica, não é, do século XVI, portanto, antiga, tanto quanto... Antecede aí a Calvino. Não, Calvino, As obras de Calvino. Calvino lança as Institutas, tá certo, em 1546, tá certo? E você tem 1546, você tem Molina, não é? Lançando a Concórdia em 1588. Então ele já tinha conhecimento... do trabalho de Calvino e de Lutero. E de Lutero. Então você tem, no trabalho de Luís de Molina, não é, uma concórdia da soberania de Deus e do arbítrio humano, não é, que ele faz com muita maestria, né, no meu modo de ver, e de um modo assim que eu penso ser irrefutável. Ele era filósofo e teólogo. Então ele juntou as duas para poder trazer esse Porque os conteúdo. temas são filosóficos, tá certo? Quando você fala sobre o arbítrio humano, você fala sobre soberania de Deus, no sentido de presciência, não é? O problema do mal, por exemplo. Por exemplo, o problema do mal que tem a ver com o mal moral. O mal moral tem a ver com o pecado. Este, por sua vez, origina-se nas escolhas humanas. Quer dizer, tudo isso você tem em Luís de Molina, não é? Como é que eu posso dizer? Um desenvolvimento, uma estruturação conceitual que é muito precisa, bíblica, aí no aspecto teológico, bíblica e filosoficamente. Então, o molinismo, ele é uma corrente hoje admitida por alguns dos maiores teólogos e filósofos da religião no mundo, tá certo? Ele está, vamos dizer assim, ele está ressuscitado hoje no século XX, na filosofia da religião e na teologia, né? E eu penso que é uma posição teológica e filosófica muito atraente. No século XVI houve perseguição a esse respeito? Muita perseguição, por quê? Porque Luís de Molina, ele critica alguns posicionamentos de Tomás de Aquino. E os dominicanos, não é? Ordem esta, da qual, né, é oriundo também Tomás de Aquino, os dominicanos se colocaram muito veementemente contra a posição de Luís de Molina, porque ele ousou criticar Tomás de Aquino, não é? E Tomás de Aquino já era considerado um tipo de paradigma na Igreja Católica. Veja que Luís de Molina, ele é inclusive interpelado pelo Tribunal do Santo Ofício, conhecido popularmente como a Santa Inquisição, era, né? Tipo venerado, né? Em relação já era venerado, né? Luís de Molina, então, ele é interpelado pela Santa Inquisição e o próprio Papa intermedia as controvérsias que houve entre os jesuítas, que admitiam o pensamento molinista, e os dominicanos, do outro lado, que acusavam Molina de ser herege, não é? Porque ele contradisse em alguns pontos Tomás de Aquino. E Molina morre, as controvérsias continuam, e cerca de 7 anos após a morte de Molina, Molina morre em 1607, o Papa, então, da época, ele decide que não era heresia o pensamento de Molina e proíbe as ordens, tanto jesuíta quanto dominicana, de acusarem a outra de heresia. Então, os pensamentos de Tomás de Aquino e de Luís de Molina, eles não foram considerados heréticos, tá certo? Apesar das acusações mútuas que houve. Interessante. Nós vamos para o próximo bloco e daqui a pouco nós retornaremos com esse pensamento monilista sobre a questão histórica, muito bom conteúdo, muito interessante, e eu sei que vai dar o que falar aí com os telespectadores, principalmente os estudiosos. Mas vamos lá, o doutor Arthur está aqui
com conteúdo e um conteúdo muito relevante para o pensamento, para a discussão e para o debate. E isso é muito importante para todos nós. Daqui a pouco a gente volta no nosso programa E Ponto Final, na nossa TV Ponta dos Seixas. Estamos de volta aqui na nossa TV Ponta dos Seixas, no nosso programa E Ponto Final, recebendo aqui mais uma vez o doutor Arthur, presidente e diretor do IALT, tratando aqui sobre o pensamento que aí eu considero como assim, bem relevante e inclusive um levantamento de um debate que está sendo levantado inclusive por ele assim, depois que ele deu as entrevistas em outros locais, o assunto passou a ser bem comentado, né? Que é sobre o pensamento do molinismo, né? O pensamento molinista. Então, nós vamos continuar aqui com ele, perguntando, doutor Arthur, sobre essa questão do conhecimento médio, né? Ensinado pelo molinismo, o que vem a ser e o que se trata. Antes, eu só queria fazer uma ressalva aqui. Eu disse no bloco anterior que Calvino havia editado sua principal obra, que são as Institutas, em 1546. Em 1536. Calvino editou em 1536, um ano depois do nascimento de Molina. Molina nasce em 1535, não é? Então, quando Molina nasce, Calvino está em plena atividade, vamos dizer assim, não é? E Lutero também. Então, ele é contemporâneo de ambos. Molina vai morrer em 1600, né? Calvino em 1564, tá certo? Mas ele conhecia, como eu disse no bloco anterior, bem a obra de Calvino e a de Lutero, né? E nesta obra que eu falei no bloco anterior, que é a Concórdia, que é o principal livro de Luís de Molina, editado e lançado em 1588, né? Embora Molina já ensinasse sobre os assuntos contidos no livro há mais de 30 anos antes da edição do livro, né? 30 anos já que Molina ensinava isso, mas se observa o seguinte, que ele tem uma ideia que é original, essa ideia que é autoral e por isso corretamente a corrente segue seu nome, não é molinismo. Essa ideia é a de que Deus ele tem um conhecimento que já era comumente falado na teologia, que é o conhecimento chamado de natural. O conhecimento natural de Deus é aquele que abarca todas as possibilidades, ou seja, é o conhecimento de tudo que é possível de ser pensado, imaginado. Porque quando nós falamos que pensamos alguma coisa, que imaginamos uma possibilidade ou possibilidades, Deus já pensou, porque senão Deus não seria Deus, né? Deus não seria onisciente, ou seja, conhecedor de todas as coisas. Bem, essas possibilidades, ou tudo que é possível mesmo, está no conhecimento chamado natural de Deus. Mas nós vivemos em uma realidade que é esta. Nós dizemos que essa realidade ela foi a que Deus atualizou, para usar uma nomenclatura que era muito comumente usada pelos teólogos e filósofos na Idade Média, na Patrística, na Idade Média e também nos dias de Molina. Então, você tem este mundo atual, atualizado. Veja, tudo que acontece neste mundo e que acontecerá, Deus sabe, porque faz parte do conhecimento de Deus natural, mas há uma divisão lógica desses conhecimentos. Então, o conhecimento daquilo que é possível, não é o conhecimento natural. O conhecimento do mundo, daquilo que será, que é este mundo, é o conhecimento livre de Deus. Ou seja, o conhecimento livre de Deus tem a ver com aquele que será. Tudo que será e que Deus sabe que será realmente neste mundo. Mas neste mundo aqui, nós, seres humanos racionais, pensamos em possibilidades. Veja que
nós de vez em quando pensamos, se eu tivesse feito isso, como seria? Se eu seguir por aqui, seria assim se eu seguisse assim? Se eu tivesse feito assim, teria sido assim ou não? Tiago fala mais ou menos assim, se Deus quiser, não diga vou, né? Não se projete, Deus quiser. Diga se Deus Mas quiser. a Bíblia fala de exemplos factuais, como o que estou falando. Por exemplo, você tem uma ocasião em que Davi está fugindo de Saul. E ele salva uma cidade, a cidade chamada Keila. Sim. E nessa cidade, ele sabe que Saul está para cercar a cidade e está para exigir que os moradores entreguem Davi, o entreguem a Saul. E ele então consulta a Deus, ele diz, meu Deus, se eu permanecer na cidade de Keila, os moradores da cidade me entregarão. Então Deus responde a ele e diz, olha, se você permanecer, eles vão entregar você a Saul. Veja, Davi não permanece e sai da cidade. Veja, é fato pela Bíblia que se Davi tivesse permanecido, ele teria sido entregue a Saul. De fato, como é que Deus tem esse conhecimento? A partir deste mundo que ele decide atualizar. Essas possibilidades factuais são chamadas de contrafactuais. E então Deus conhece o que é possível, Deus conhece o que será, mas Deus também conhece o que seria. Ou seja, essas possibilidades são chamadas de mundos possíveis. Ou seja, há um mundo possível onde Davi desobedeceu a Deus, ou ele não perguntou a Deus, ficou na cidade de Keila e foi entregue a Saul. Veja, esse conhecimento daquilo que seria, ele está entre o conhecimento natural e o conhecimento livre. Daí o nome de conhecimento médio. O que é o conhecimento médio? É o que está entre o conhecimento natural e o conhecimento livre de Deus. Isto é o que era ensinado por Molina. Isso é o que foi trabalhado por Molina. O que ele ensinava, então, dentro dessa esfera desses três mundos, é interessante o debate sobre essa questão das possibilidades, do mundo que seria, do mundo que será. Isso. E a dependência destas possibilidades, ele ensinava como? Dependeria de quê? Da escolha humana ou de um decreto de Deus, por exemplo? Veja, claro que Deus decide fazer o mundo, não é? Isso aí é indubitável, inquestionável. O mundo é feito porque Deus quis que fizesse. Agora, tudo que se desenrola no mundo está previsto por Deus, inclusive as ações que o próprio Deus teria no mundo, com os milagres. Veja, toda ação divina direta no mundo é uma intervenção divina na esfera natural. Toda ela, não é? Então, os milagres de Deus já estão previstos por ele, inclusive aqueles que acontecerão mediante as nossas súplicas, as nossas orações. Os milagres que acontecerão mediante as orações dos santos, dos crentes, essas próprias ações divinas já estão, obviamente, previstas e determinadas por Deus. Agora, é importante frisar que Deus decide fazer o mundo e, neste mundo, as criaturas chamadas livres, elas não são coagidas a agir. Porque, do contrário, Deus seria o responsável por tudo, por aquilo. Inclusive o pecado. Pelo bem, e pelo mal, ou por aquilo que há de mal. Veja, isto seria uma contradição bíblica. Porque se Deus determina todas as coisas, ou, como dizem alguns calvinistas, que Deus determinou, por exemplo, não é, apenas a salvação dos eleitos, aqueles a quem ele elegeu. Mas se ele decide pela salvação de um grupo que ele elegeu, automaticamente ele está decidindo a reprovação daqueles que não elegeu. Sim.
por automatismo, não é? Então, automaticamente, essas pessoas que não são eleitas, elas são predestinadas para o inferno. E elas são predestinadas para o inferno, não tendo escolha, como as que ele elegeu para o céu também não tem, sendo, portanto, o autor do bem máximo, que é a salvação, não é? Levar os eleitos para o céu, como pelo mal máximo, que é a condenação ao inferno. Veja, Deus então teria de ser o próprio autor do pecado. Porque se ele elege todas as coisas e ele determina de maneira prévia, então tudo é obra de Deus, inclusive o mal, o que é um contrassenso bíblico. Veja, quando Deus decide fazer o homem e o homem peca, o homem se torna escravo do pecado, mas ele não se torna inconsciente de duas forças que operam nele. A primeira é a racionalidade, a razão. A segunda é a vontade. Veja, se o homem perde totalmente a vontade, ele deixa de ser homem, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos perder aquilo que nos torna a imagem e semelhança de Deus, que não é nada físico. Veja, não sou a imagem e semelhança de Deus fisicamente, porque Deus não tem olhos físicos, Deus não tem braços, nem cor da pele, não é? Deus não tem pele. Veja, Deus só pode ser nós somos a imagem e semelhança dele mediante algo metafísico, não físico. Se o homem perde isso, o homem deixa de ser homem. E é aí que está toda a controvérsia em torno da eleição e do arbítrio humano, Fábio. Só para fechar, nós estamos a questão do tempo, mas sobre a questão, Molina ensinava então que a depravação era total ou parcial? Veja, ou ele diferencia de Pelágio, ou ele vai para uma outra vertente? Ele diferencia totalmente de Pelágio, porque Pelágio foi considerado herético, tá certo? E corretamente, porque Pelágio diz que Jesus é apenas Jesus e Adão são exemplos morais. O homem pode seguir Jesus por livre, por espontânea vontade e não sofre o ônus, tá certo? Os deméritos do pecado de Adão. Isso. Então, o pelagianismo foi condenado, tá certo? Uma posição semelhante, porém não igual, foi condenado também no século VI, que depois ficou conhecida como semi-pelagianismo. Molina foi acusado de ser semi-pelagiano, tá certo? De maneira injusta e foi comprovada pelo próprio Tribunal da Inquisição na época que não era semi-pelagianismo. Veja, a ideia é de que o homem, ele tem sim a capacidade racional e de vontade, mas de crer. Veja, ele pode crer, é o que a Bíblia diz. A crença é algo que é oriundo da razão e da vontade. Se o homem ele não tem razão e vontade, ele nada pode fazer, nada. Não pode fazer coisa alguma. Diz-se que o homem nada pode fazer em relação à salvação porque está morto, mas é uma figura de linguagem. O homem está morto e nada pode fazer de si mesmo. A salvação não vem do homem, vem de Deus. Mas a Bíblia também diz que o homem está faminto, perdido, confuso. Veja, isso são figuras de linguagem, não é? É óbvio que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas não quer dizer que nós estamos mortos mesmo. A um morto nada pode fazer. Tudo bem, ele nada pode fazer de mal ou de bem. Veja, o morto nada pode fazer. Tá certo? Mas ele não pode fazer. Veja, fica difícil você dizer que o homem só pode fazer o que é ruim. Tá certo? Porque se ele está morto, ele não pode fazer coisa alguma. Tá entendendo? Isso. Então, ele não pode ser somente algo, não é, voltado ao mal, não é? Não. O homem, ele tem de si coisas boas. E não pode ser diferente. Por quê? Porque ele tem razão e vontade. Embora sua imagem esteja arranhada, distorcida pelo pecado. Mas não destruída, porque se tiver destruída... Danificada, não destruída. Se tiver destruída, ele deixa de ser homem. Ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem ele não pode fazer absolutamente nada para a salvação, mas ele pode, de modo passivo, crer. Então, isto se dá pela razão e pela vontade. Quando ele ouve a mensagem e ele entende e acredita que Deus tudo pode fazer pela sua salvação, ele é salvo.
Veja que é exatamente o que a Bíblia diz. Essa passividade se dá pelo despertamento da pregação, é o entendimento? Pelo despertamento da pregação, como diz a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o homem, ele tem, não é, algo de si que o capacita a crer. Esta capacidade que o homem tem é justamente fruto do seu arbítrio, que é oriundo da razão e da vontade. Então, nesse aspecto, nós precisamos nos voltar não ao que dizem os reformadores, ou os patrísticos, ou os medievais, ou quem quer que seja, mas o que diz a Bíblia. Veja, a Bíblia é a base de toda a discussão teológica. Tá certo? E não Lutero, Calvino ou Molina, mas o que diz a Bíblia. Agora, penso eu que o melhor sistematizador desta questão soteriológica e antropológica, no meu modo de ver, foi Luiz de Molina, Fábio. Feito está. Nós vamos para o último bloco, né? Ainda tem mais um bloco aí. E aí nós vamos continuar no assunto aqui, porque o assunto é polêmico na Terra, né? Tá aqui com o doutor Arthur, tem muito conteúdo, tem muita bagagem. E aí levantando este tema que está já sendo discutido aí nas redes sociais, discutido em vários lugares, porque ele já deu também entrevista em outros lugares. Inclusive, já tem rodado esse Brasil. E aí nós vamos voltar no próximo bloco com o doutor Arthur, falando aqui do molinismo. Fica conosco. Estamos aqui de volta na nossa TV Ponta dos Seixas, no nosso programa Em Ponto Final, e hoje aqui mais uma vez conversando neste bate-papo com o doutor em filosofia, doutor em teologia, doutorando também em educação, o nosso querido doutor Arthur, que está aqui, é diretor, é presidente do IALT, logo mais ele vai estar falando aqui sobre o IALT, e ele está tratando sobre um assunto aqui muito interessante, que é o pensamento molinista, e tratando aqui exatamente dos aspectos que envolve esse pensamento filosófico e teológico deste teólogo que viveu no século XVI. E aí, doutor Arthur, vamos aqui nesse terceiro bloco falar um pouco sobre qual era o entendimento de Molina em relação à questão do problema do mal, digamos assim, que é o tema que se faz muito na teologia, o problema do mal, que é muito abrangente, né? Veja, o problema do mal, primeiro temos que falar um pouco sobre o problema, né? Qual é o problema do mal? Veja, o problema do mal é o seguinte: Deus, ele pode e quer destruir o mal? Veja, em tese, a resposta é sim. Então, por que ele não faz? Não é? Porque ele não... Se ele não faz porque não pode, ele não é Deus. Se ele não faz porque ele não quer, ele não é Deus. Por quê? Porque se ele não pode, ele não é todo poderoso. Se ele não quer, ele não é todo bondoso. Então, se Deus pode e quer, por que o mal existe? Aí onde nasce o problema. É aí onde nasce o problema, tá certo? Agora, veja, quando nós entendemos a questão do arbítrio, veja, as pessoas, elas começam, então, a entender que o problema é mais abrangente do que se pensa. Porque todos nós achamos que esse mundo, ele não é bom, não é? Esse mundo, ele é um mundo que tem suas benesses, mas é um mundo onde há muitos males. Mas por que isto? Porque o homem usou e usa mal o seu arbítrio. Veja, ninguém quer ser uma pedra. Uma pedra não peca, ela não erra, mas ela também não faz mais nada. Ninguém quer ser uma árvore. Tá certo? Ninguém quer ser uma nuvem. As pessoas querem decidir. Elas querem ter esse poder. Elas querem, porque para pensar eu preciso querer. Veja, as pessoas podem não entender isso, mas é muito simples. Para eu fazer esse movimento aqui, eu tenho que querer fazer e acreditar que estou aqui e que posso fazer. Então, a crença, como já dizia Agostinho, está na base do nosso ser. Não a crença espiritual, a crença nas coisas comuns. A crença de que estou aqui, de que estou falando, de que você está me ouvindo. Então é isso que me faz, que proporciona que eu
possa fazer qualquer coisa. Então, isto só é possível porque eu sou um ser que possui razão e vontade. Razão e vontade estão na base do arbítrio, não é? Daquilo que me capacita a escolher, a fazer as coisas por escolha. Você faz na sua abordagem de arbítrio, eu observo Sim. que você fala sempre arbítrio. Isso. Não fala livre arbítrio. Há um diferencial aí, é tipo assim, o livre-arbítrio só pertence a Deus, o arbítrio ao homem, mais ou menos Veja, isso? é uma questão mais técnica aí. Ou é uma figura de linguagem? Não, é uma questão técnica mesmo. O Anselmo de Cantuária, no século XI, ele vai dizer corretamente que só Deus tem um livre-arbítrio. Tem um arbítrio perfeito. Por quê? Porque ele não precisa de nada para escolher. Nós precisamos de algo para escolher, sempre. Isso. Eu não vou entrar em detalhes por causa do tecnicismo, mas nós sempre escolhemos por carência, por necessidade, por uma questão de que precisamos de alguma coisa. Isso. Mas Deus não precisa de nada, porque Ele tudo sabe, tudo pode. Ele é completo. Então, nada interfere na vontade divina. Daí, o que Ele faz por pura perfeição. Coisa que nenhuma criatura tem como característica, entendeu? Então, veja, dito isto e entendido em linhas bem gerais o que é o problema do mal, não é? Nós temos agora a questão da resolução dele em Molina. Veja, a resolução dele a Molina é a bíblica. Veja, o problema do mal se resolve, não é, de uma maneira escatológica com a ação divina. Quando é que não existirá mais o mal? Quando houver a plenitude do ser humano na redenção, conforme diz a Bíblia, a Sagrada Escritura. Na restauração de todas as coisas. Veja, aí nós não seremos outra coisa, mas nós estaremos plenos de Deus. Aqui entra uma questão, Fábio, me permita dizer, bíblica, não é? Que é muito interessante e negligenciada. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, disse que nós seremos coparticipantes da physis theou, ou da natureza de Deus, da natureza divina. Ora, se eu serei coparticipante da natureza divina, será-me dado, certo, tá certo, uma característica que me transformará ontologicamente. Pleno de Deus, não terei mais espaço para decidir mal sobre qualquer questão que seja. De modo que não poderei mais escolher nada que não se alinhe à vontade de Deus. Veja que coisa extraordinária. E isto se dá, não é, por um começo que principia neste mundo, no qual nós, apesar de sermos criaturas falhas e estarmos arranhados e distorcidos pelo pecado, mas temos a capacidade de crer que isto se dará no fim. E mantermos-nos de modo santificado, a lutar contra aquilo que me arrasta para o contrário do divino. Veja, se isto se dar aqui, e nós, através da santificação, podemos lutar durante a nossa vida contra aquilo que nos arrasta para o oposto do divino, então o ser humano, ele é responsável por seus atos, conforme diz a Bíblia. Ele pode ser condenado pelas suas ações, ele pode ser condenado pelas suas práticas, tá certo? Porque, do contrário, Deus seria, sim, o causador de todo o bem, como dissemos no bloco anterior, mas também seria culpado por todo o mal. As pessoas diriam no julgamento, tudo bem, eu vou para o inferno, mas a culpa é sua, Senhor, porque o Senhor me predestinou assim. E não teria como ser de modo contrário, porque o Senhor assim determinou. Veja que este pensamento que nasce na Bíblia, e aí tem um desenvolvimento teológico e filosófico durante as eras, durante os séculos, né? E penso eu que Molina tem uma participação muito importante nessa questão de concórdia entre a soberania divina e a liberdade humana, tá certo? Nos é chegado hoje no século XXI com todo esse cabedal, com todo esse arcabouço de conhecimento da história da igreja nesses 2000 anos.
Então, hoje, é nossa obrigação perscrutar mais sobre isso, procurar saber com mais detalhes, para que nós não digamos uma coisa, né, até por imitação de outros no passado, e depois nos vejamos em encruzilhadas ou em becos sem saída, ao ponto de jogarmos as respostas para o inefável, para o indizível. O camarada pergunta, tudo bem, Deus determinou assim, ele determinou que você haja assim e vai colocar a culpa em você. Como é que isso se dá? Ou por que se dá? Ah, isto é algo inefável. É indizível. Vai para o campo da especulação, né? Não, para mim, isto é uma saída preguiçosa. Entendeu? No mínimo. Porque se eu lanço para o inefável, para o indizível, eu estou dizendo que Deus é um Deus de contrassensos. Deus é um Deus de absurdos. Deus é um Deus arbitrário. Veja, ele vai arbitrar de modo que ele não nos dá respostas. E eu queria só finalizar essa minha fala dizendo o seguinte, que Deus é um Deus, sim, soberano e onipotente, mas isso não significa dizer que ele é injusto, isso não significa dizer que as ações dele não têm resposta, isso também não significa dizer que Deus é puramente arbitrário. Veja, Deus arbitra, mas ele arbitra porque eu sei que ele é bom, então tudo que ele decide é bom. Ele não pode decidir o mal porque ele é bom. Veja que há um contrassenso aí. Deus não pode ser nem o autor, nem decidir pelo mal, uma vez que ele é 100% benignidade. Então, se eu lanço para o indizível, eu estou dizendo que Deus é um Deus de contrassenso. Eu penso que essas respostas elas podem ser extraídas a partir de uma análise devida daquilo que a Bíblia revela aqui, no nosso contexto, Fábio. Ou seja, é uma questão que é solúvel. Isso. Que tem possibilidade de resposta. Isso. Resumidamente, por causa da questão do tempo, eu vou perguntar o seguinte, a respeito exatamente desta questão, por que não há tantos escritos de Molina? Há muitos escritos, eu penso que não. Não, Molina escreveu tratados sobre direito, porque também era jurista, escreveu essa Concórdia, que é uma obra extraordinária. Agora, como tudo no nosso país, não é? Às vezes demora a chegar. E nós não temos ainda a Concórdia, veja, traduzida em português. Dá para se traduzir agora, né, no ano que vem, mas ainda não temos. Mas, dado o interesse, não é? O retorno do interesse às questões filosóficas e teológicas nas quais o molinismo está envolvido, observa-se que há uma procura muito grande por teses universitárias, artigos científicos, e isso está crescente hoje, inclusive nos países de língua portuguesa, e o Brasil especificamente, viu? Então nós temos hoje muitos artigos, nós temos hoje um vasto material que alude à obra molinista, tá certo? A obra de Luiz de Molina. E, se Deus permitir, em breve teremos aí a sua principal obra também na língua portuguesa. Foi escrito a obra dele escrito em espanhol ou em francês? Foi escrito em latim. Em latim, não é? E tem traduções para diversas línguas, inclusive para o espanhol, e brevemente estará também na língua portuguesa. Ok. Conversamos aqui com o doutor Arthur, doutor em teologia, doutor em filosofia, né? Queremos presentear ele aqui com um livro nosso, aqui, A Mesa da Graça, que trata aqui um sermão escrito, e queremos presentear ele aqui com obrigado, Fábio. Nosso livreto, para ele dar uma lida aí. O homem é acostumado a ler livros de 1000 páginas, vai ler aí um livro pequeno para meditar. E nós queremos, assim, agradecer demais ao doutor Arthur por estar aqui conosco, mas nós queremos deixar aí para que o doutor Arthur possa também falar sobre o IALT e dar aí a questão do contato, como as pessoas fazem para poder estudar no IALT, deixar essa fala aí para nós, para que as pessoas possam aí ter o acesso ao IALT. O IALT é o Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades, né? Cuja sede está em Recife. Nós temos aí cursos na área de teologia, na área de linguística, pós-graduações em diversas áreas, cursos livres e reconhecidos. O IALT trabalha teologia fundamental, oferece teologia fundamental, teologia de graduação, formação, livre e reconhecido pelo MEC,
mestrado e doutorado livres, né? Além de pós-graduações, como eu disse, cursos de capelania, de psicanálise, cursos de curta duração. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco, o DDD é o de Pernambuco, 81, e os números são 3033 5004, fixo, e o WhatsApp 99683 6705. Convido você a conhecer nossas páginas aí no Facebook, nosso site www.iaute.com.br e também no Instagram, @instituto_alianca, né? Lá na nossa página no Instagram, no Facebook e nas mídias, nas redes sociais, tá certo? Vai ser um prazer ter você. Nós temos cursos semipresenciais e EAD, cursos à distância, alunos de todo o Brasil, querido Fábio. Maravilha. Mais uma vez queremos agradecer ao Dr. Arthur estar aqui conosco, ter aceito nosso convite. Um assunto e um conteúdo de muita relevância. E aí você que está conosco, que assiste aí, que você possa fazer aí a sua análise, divulgar, comentar, porque tanto vai ser passado aqui, né, para você também no YouTube depois. E então você pode acompanhar lá e também compartilhar. Depois de assistir aí conosco, você pode compartilhar também nas redes sociais e aí comentar e fazer as suas análises sobre este assunto que foi de grande relevância. Queremos agradecer a sua audiência, que você possa nos seguir nas redes sociais, TV Ponta dos Seixas, que você possa observar também e seguir no Instagram, seguir no Facebook e também no YouTube. E nós queremos agradecer a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.